Tentem fazer um comparativo assim, se eu vender zero, o meu faturamento for zero, eu tenho essas contas para pagar? Se eu tenho, muito provavelmente porque esse custo ele é fixo. Os custos fixos, tá? Eles estão atrelados, na verdade. Deixa eu ler o slide aqui só para ficar mais sentido para vocês. Então, custo fixo é um conceito que não varia de acordo com as vendas. Acho que é importante começar por aí, por quê? Tá? Às vezes as pessoas dizem, não, mas o valor muda. Gente, quando o valor muda, não quer dizer que ele é fixo ou variável. Não é essa a questão. O termo custo fixo que se utiliza, tá? É quando a gente tem uma determinada despesa, um determinado custo, e mesmo não vendendo absolutamente nada, a gente ainda tem que desembolsar e pagar isso, tá? Então é esse o sentido real do custo fixo, né? Ou seja, mesmo que você não tenha nenhuma venda, ele vai continuar existindo, tá? Por exemplo, vou jogar aqui para vocês o aluguel, né? Eu não vendi nada, tenho que pagar o aluguel. Independente de eu ter vendido ou não, eu tenho que pagar o aluguel. A energia elétrica que eu utilizei, os salários da equipe. Então, isso é chamado de custo fixo, tá? E por que ele tá separadinho, né? Porque o produto, né? Ou da produção, ou o produto que eu revendo, ele tem o custo individual do próprio produto. Mas os custos da minha empresa, para mim funcionar, que estão separados, eu preciso calcular esse custo fixo para mim poder colocar isso lá na minha margem de venda, tá bom? Eu acho que o Samuel quer acrescentar umas coisinhas aqui para nós para falar de custo fixo. Vamos lá. Aqui eu acho que é legal a gente colocar um tema bem importante, que é assim, ó, atrelem, ou melhor, tentem pensar mais na palavra fixo e variável, porque se vocês procurarem na literatura, vocês vão ver que existem custos fixos, custos variáveis, mas também gente que fala despesas fixas e despesas variáveis. Né? Então tem essa confusão que às vezes podem gerar, mas vamos focar aqui particularmente no que é fixo e no que é variável. Se nós entrar um pouco mais nesses conceitos, quando a gente fala a palavra custo, ele tem um pouco mais relação aos custos diretos dos produtos. Quando a gente está falando mais sobre despesa, a gente está tratando um pouco mais de despesas no contexto operacional da minha empresa, não diretamente ligado no produto. Então, conceitualmente falando, o custo é mais voltado a produto e despesa é mais voltada para a operação da empresa. Mas nós tratando agora de fixo e variável, basicamente é a mesma coisa. É que talvez vocês vão ler um artigo, vão fazer uma pesquisa e tem às vezes, essa confusão de custos e despesas, essa diferença. Mas isso, no fim do dia, a gente não muda nada. O que tem que a gente se preocupar é o que é fixo, o que é que a gente está trazendo aqui, e o que é variável. E o fixo é, como o Marcelo bem colocou, essa questão quando a gente está tratando de uma despesa que sempre vai acontecer na minha empresa, indiferente se eu vender alguma coisa ou não vender nada. Então, tentem fazer um comparativo assim, se eu vender zero, o meu faturamento for zero, eu tenho essas contas para pagar? Se eu tenho, muito provavelmente porque esse custo ele é fixo. Então, é importante ter essa separação para você entender da importância que isso tem e também é importante, como o Marcelo colocou, para quando eu vou fazer a minha precificação. Se eu não tenho noção de quais são meus custos variáveis, não sei quais são minhas despesas fixas, como é que eu vou fazer uma precificação da forma correta? Que é o contexto que a gente quer trazer aqui, tá? E o fixo, voltando, é todo o custo que você vai pagar, né? Custo, despesa, que sempre vai pagar todos os meses, indiferente se você vendeu ou não vendeu. Obviamente que ele tem uma variaçãozinha, como o Marcelo colocou, mas ele não vai se concretizar como um custo variável. É uma variação normal, né, gente? Energia elétrica. É todo mês o mesmo valor? Não, não é todo mês o mesmo valor. Ela vai tendo umas mudanças. Mas todos os meses eu pago, indiferente da minha receita. Então, acho que esse que é o ponto aí principal. Perfeito, Samuel. Só para acrescentar ainda, gente, ó, Samuel usou um termo que pode ser que fique um pouquinho confuso para vocês. O fato de ter todos os meses ou não, também não dá para ter 100% essa relação. Mas normalmente é assim. Mas o que acontece? IPTU, a gente tem uma vez por ano. O IPVA, a gente tem uma vez por ano. O 13º, a gente tem uma vez por ano. Para os funcionários, né? 1 ou 2 vezes por ano. O seguro da empresa, o seguro do veículo, observe que a gente só tem isso uma vez ou 2 por ano. Mas o que acontece é um custo fixo. Vocês entendem? Porque ele continua não dependendo de eu vender ou não. Eu continuo tendo que pagar aquilo. Perceberam a ideia? Bem então, colocado. Fiquem com isso gravado, tá? Fiquem com isso na cabeça de vocês, que ele não está atrelado à venda. Se eu não vender nada, o que eu tenho que pagar? Isso é muito mais, talvez mais simples ou mais fácil da gente conseguir pensar se ele é fixo ou não, tá bom? Show de bola, gente.
Vamos lá, alguns exemplos aqui do que é custo fixo, tá? Olha só, alguns exemplos que a gente traz aqui, que é o mais comum, né, gente? O aluguel que a gente tem, o contador, a energia elétrica, a internet, a água que não está aqui, o IPTU, o IPVA, né? O IPTU e o IPVA, lembrando que eu falei que não é mensal, né? Às vezes eu posso parcelar ou não, mas é isso, ele é fixo, tá? Seguros de veículo, infraestrutura, às vezes da empresa a gente tem, né? Os salários, tá, gente? Se eu tenho uma indústria, eu tenho o salário da equipe, né? O salário já é fixo. O que mais eu tenho de fixo? Se eu te for uma revenda, eu também tenho o salário das equipes que estão ali para prestar serviço, né? Ou do escritório, ou a equipe que trabalha botando a mão na massa, todo mundo tem salário fixo, todo mundo tem salário mensal, né? Então é uma conta fixa que não depende de eu vender ou não, tá? Observem que aqui, gente, a comissão, tá? A comissão não aparece, porque sim, a comissão é variável. Então, às vezes eu tenho um salário para uma pessoa e eu pago comissão. A comissão é se ela vende. Se ela vender, ela vai receber. Por isso que ela varia de acordo com a venda. A comissão é variável. O salário eu pago de qualquer forma. Beleza? Os encargos, Até né? Contas. Desculpa, Samuel, pode comentar. Não, imagina. Os exemplos que eu lembrei do que você falou, que tem despesas, né, que são consideradas fixas, mas não tem todos os meses. Aí me lembrei também material de escritório, material de expediente, que tu não vai comprar todos os meses. Mas lembra daquela perguntinha: tem relação com a minha receita? Não tem uma relação direta com a receita, porque são contas que eu pago. Se eu vender muito ou vender pouco, essas despesas não vai ter uma mudança tão grande. Aí ela também é despesa fixa. Perfeito. Assim a gente, para ficar ainda ampliando, né? Porque vocês observam que a gente começa assim e a gente vai ampliando esse leque. Mas tudo tem um certo limite. Para ficar assim ainda mais tranquilo, né? A gente vai falar um pouquinho dessas coisas. Observem assim, ó, quando eu vou vender um produto, né, gente? Eu tenho lá o custo total do meu produto, né? E eu estou entrando agora com meus custos fixos. Para vocês entenderem, de uma forma ou de outra, todas as despesas que tem na empresa têm que estar inserido na minha forma de precificar depois, tá? Se tiver alguma coisa que não está entrando por algum motivo, tem que ser discutido para ver se aquilo encaixa ou não, tá bom? Para fazer um pouquinho mais de sentido. Bom, prolabora, né? Vamos lá. Olha só, esse aqui é uma coisa bem uma pegadinha, eu vou dizer assim, tá, gente? Ah, não, mas isso aqui é o lucro da empresa. Não, gente. Prolabora é salário do dono da empresa, de um dos gestores, de um dos proprietários. Às vezes é dois ou mais, né? Mas prolabore é a remuneração deles. E essa remuneração, ela é fixa. Agora, se eu tiro o dinheiro do caixa, eu vou lá e tiro todo o dinheiro do caixa, independente se é um salário fixado, estabelecido, aí eu estou tirando até da lucratividade. Isso é um probleminha para vocês saberem quanto vocês estão lucrando. Então, nesse conceito, gente, prolabore é um valor definido, tá? E que é retirado ali fixo, né? De uma forma frequente. Não estamos falando da lucratividade, estamos falando de um salário, de um valor estabelecido. Samuel, acho que é isso mesmo, né? Perfeito. Quando a gente fala de prolabore, nada mais é do que o salário dos sócios pela remuneração dele. Uma coisa, e aqui também é importante, se você quer ter uma boa gestão financeira, que é o que a gente sempre recomenda, tem que ser um valor fixo todos os meses. Eu não posso simplesmente, por ser dono de empresa, achar que esse mês eu posso tirar 8 mil, aí outro mês eu tiro 3, aí outro mês eu precisei mais dinheiro, eu tiro 20. Não, peraí, qual que é o padrão aqui? Né? Eu tenho que ser tratado exatamente como qualquer colaborador de uma empresa. Tem que ter um prolabore fixo, um valor fixo mensal, e quando a minha empresa deu um resultado positivo, fechou o ano com resultado positivo, e eu quero pegar parte desse lucro e distribuir para os sócios, aí é o que a gente chama de distribuição de lucro, que é uma outra coisa, né? Aí a gente está falando de uma empresa, quando ela fecha o ano ou fecha o semestre, ela teve bons resultados, eu quero fazer uma distribuição de lucro. Mas o valor que eu recebo mensal é o prolabore e tem que ser um valor também padrão para o porte da empresa, né? Se eu tenho uma empresa que faturo 10 mil reais e quero tirar 8, peraí, né? Eu tô sendo incoerente aqui com o tamanho da minha empresa nesse primeiro momento. Então, a ideia é ter essa consciência.